Bom evento a todos nós. Ai, deixa eu só printar a nossa tela. Vamos dar um sorriso. Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Isabela Pari Bortolotti, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santo André e presidente da Comissão de Estudos da Moda da OAB Santo André. Doutor Flávio Cardoso de Oliveira, advogado criminalista, atuante na comarca de Santo André, professor de processo penal e de prática penal, membro relator da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. A doutora Juliana Venturini Labate, palestrante da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Passei na OAB e agora? Iniciando na advocacia criminal. A doutora Juliana é pós-graduanda em Direito da Moda na Faculdade Santa Marcelina, pós-graduada em Direito Penal pela Damaso Educacional, possui curso de extensão em Psicologia Judiciária pela PUC. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Eu passo a palavra à doutora Isabela Pari para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Priscila, pelas palavras e sempre tão bem como anfitriã nos nossos eventos aqui da OAB de Santo André. Quero agradecer as palavras. Quero agradecer ao doutor Flávio, que está aqui presente compondo a mesa, doutora Andréia, que não está presente, mas mando um beijo para ela daqui, e a doutora Juliana, que aceitou meu convite, uma colega muito competente, que eu tenho muito orgulho de chamá-la de amiga. E podemos começar o evento, se o doutor Flávio quiser falar alguma coisa. Sim. Vou passar a palavra para o doutor Flávio Cardoso para suas considerações iniciais. Obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar a doutora Priscila Kogan, a doutora Isabela Pari Bortolotti, agradecer pelo convite para compor essa mesa virtual e quero dar as boas-vindas à doutora Juliana Venturini Labate, dizer que, pelas suas credenciais, já tenho absoluta certeza do sucesso dessa palestra, e não só pelas credenciais, mas também pela própria área que vai ser tratada hoje, né? Início na advocacia criminal. A gente sabe, né, que é uma área que é menosprezada por muitos, mas que quem atua nessa área sabe o quão prazerosa ela é, né? Cheia de desafios, é verdade, mas é uma área que nos encanta poder advogar. Então, quero mais uma vez agradecer e dizer que estou ansioso para assistir a palestra da doutora Juliana. Maravilha. Passo a palavra para a doutora Juliana Venturini Labate para início dos trabalhos. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu me senti feliz com esse convite. Espero fazer uma palestra maravilhosa e ajude todos. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu fiz alguns slides e passei para a doutora Isabela, caso alguém queira, é só pedir para ela ou para mim também não tem nenhum problema. Posso compartilhar já? Pode, fica à vontade. Vamos lá, eu não sou muito tecnológica, peraí que eu acho que eu consegui. Aqui, deu certo, né? Deu sim. Tá vendo? Então, combinar. Bom,
Fiquei muito lisonjeada, como disse, né, pelo convite. Entramos um pouquinho antes na sala, me senti muito acolhida a todos. E eu gostaria de começar, gente, antes de entrar, como que foi a minha trajetória e tudo, a falar que tanto eu quanto os meus colegas, tenho certeza que muitos que estão aqui, passam por essa dúvida, né? Eu passei na OAB e agora o que eu faço? Às vezes as pessoas passam na OAB, não sabem qual área querem seguir, elas trabalham em uma área, gostam, né? Ou trabalham em uma área que elas descobrem que é outra e não sabem, ficam naquele impasse, né? Que eu na que eu estou atuando ou na de fato. Tem pessoas que sentem essa dúvida até antes de se formar, de passar na OAB. Vários amigos meus, eu lembro que eu conversava no 5º ano, né? Sempre a dúvida no 5º ano. Que o bicho começa a pegar, que tem a OAB, que tem TCC, que tem tudo, e a nossa cabeça fica daquele jeito. Então, é super normal. Se alguém aqui está passando por isso, fique tranquilo, que essa fase passa, eu garanto. Aconteceu comigo e vocês vão ver, né, hoje aqui. Bom, eu sou Juliana Venturini Labate, eu sou pós-graduada em Direito Penal. Atualmente, eu faço uma pós-graduação em Direito da Moda pela Faculdade Santa Marcelina. Fiz, né, a minha graduação foi na FAAP, e eu achei interessante compartilhar com vocês alguns cursos da área criminal que eu fiz, que foi o curso de Psicologia Judiciária pela PUC e o curso de Psicopatologia Forense, que foi um curso que durou 8 horas, um dia, mas que foi muito rico. Bom, vamos lá. Antes de passar na OAB, né, o que aconteceu antes de tudo? Eu sempre gostei da área criminal, desde pequena, sempre assisti filmes de terror, de suspense. Desde pequena eu tive certeza que eu queria ser advogada. E aí, quando eu entrei na faculdade, a área que eu mais gostava, a matéria que eu mais gostava era penal. Eu amava todas as aulas, todos os professores, e eu tinha certeza que era essa área que eu queria seguir. Mas, o que aconteceu antes de tudo? Eu decidi começar a trabalhar no 3º ano de faculdade, que é o que a maioria começa, pelo menos os meus amigos eram um pouquinho antes do 3º ano ou no 3º ano. E eu queria ter a certeza, de fato, que eu queria advogar e que eu não queria prestar concurso. Então, eu decidi começar a trabalhar no Tribunal Regional Federal da 3ª Região aqui de São Paulo. Eu fiz prova, passei na entrevista, mas eu não pude trabalhar lá porque a minha tia trabalhava lá e por nepotismo eu não podia. Aí eu tentei no Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Meu tio trabalhava lá e eu não podia por nepotismo. E aí eu fiquei muito arrasada, fiquei frustrada, porque eu queria muito, e fui conversar com meu tio, que é advogado, que tem um escritório de advocacia, o qual eu trabalho até hoje. Conversei com ele e comecei a trabalhar no escritório. E o escritório, ele não era especializado em direito penal. Tinha alguns casos, e quando eu comecei a estagiar, como todo mundo sabia que eu gostava da área, tudo que de caso, eles passavam para mim, né, como estagiária. E eu amava ir para o Fórum da Barra Funda, eu achava demais, adorava. As minhas outras amigas estagiárias, elas não gostavam, para elas era um martírio ir. E para mim, não. Eu falava, gente, por mim eu fico o dia inteiro naquele fórum, eu adoro. E eu ia e eu sempre me apaixonei pelo júri, pelo tribunal do júri. Então, sempre que eu ia atualizar algum processo, alguma coisa do gênero, eu espiava o tribunal do júri. E aí, comecei a estagiar, ficava na área civil, mas alguns casos criminais passavam por mim. E aí, eu comecei a fazer o curso de psicologia judiciária, porque eu sempre quis entender a mente do criminoso. Então, eu pesquisei e vi esse da PUC. Pesquisei
e tem na lista de espera. Tá até aqui o link que eu coloquei para vocês, se quiserem. O curso, a duração é de 3 meses e ele engloba a relação do direito e da psicologia. Então, eu lembro que eram 2 vezes na semana, de terça e quinta. Não lembro agora quais eram as datas, mas um dia a gente tinha aula de psicologia, o outro dia era de direito, e abordavam vários assuntos, como, né, evolução cultural da visão da família, modos de lidar com a infância e adolescência, violência de gênero, medida de segurança e aspectos de delinquência, saúde mental, crime e justiça, enfim, todos esses assuntos que eu coloquei aqui e muitos outros, sempre para o lado da psicologia e do direito. Então, entender a mente do psicopata, que eu sempre apaixonada por isso, a gente aprendia tudo isso. Lógico que não na forma da psiquiatria, né, da psicologia, mas a gente aprendia bastante coisa. E aí, desse curso, surgiu um trabalho que a gente tinha que fazer, da matéria que a gente mais gostava, e o que eu fiz, logicamente, foi a mente do psicopata, né? E desse trabalho, eu quis tirar alguns dizeres, porque eu achei importante compartilhar aqui com vocês, que é bem interessante para quem gosta dessa área. A psicopatia, ela não é uma doença mental, é um transtorno de personalidade que se chama transtorno de personalidade antissocial sob o código 301.7. O psicopata, ele é diferente do doente mental. O doente mental, ele tem uma doença mental, como, por exemplo, a esquizofrenia. Então, ele tem alucinações, né, delírios, ouve vozes. O psicopata, não. Ele não tem empatia, ele não sente culpa, ele não tem sentimento. É muito diferente do doente mental. E foi comprovado, estudos comprovaram que o cérebro do psicopata, ele é diferente do cérebro de uma pessoa que não é. Eles apresentam uma menor conexão entre o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma parte do cérebro responsável pela empatia e pela culpa, e a amígdala, que é uma outra parte do cérebro que corresponde ao medo e à ansiedade. Os cientistas, eles fizeram um estudo em 44 cérebros de pessoas que tinham cometido crimes como homicídio, tentativa de homicídio, entre outros. Desses 44, 17 tinham perfil de psicopatia. Outras pessoas, mais 22 cérebros de pessoas que não tinham cometido crime algum. Foi comprovado que o cérebro do psicopata era diferente do cérebro de uma pessoa normal, como está aqui na foto. E um caso que eu gosto muito de dizer é o do Phineas Cage, que ele era um operário da mineração americana e ele teve um acidente que uma barra atravessou a cabeça dele. Nisso, o cérebro dele mudou e ficou igual o de um psicopata. E ele mudou de uma pessoa que era gentil e amorosa para uma agressiva. Então, esses foram alguns dizeres do trabalho que eu fiz, que eu achei interessante compartilhar com vocês, como disse anteriormente. E desse trabalho, surgiram 2 artigos, os quais eu escrevi para o canal de Ciências Criminais, que fala sobre os famosos assassinos em série e o psicopata e sua mente. Eu coloquei aqui os 2 links também para vocês. E aí, o que aconteceu? Eu passei na OAB. E agora? Sempre gostei da área criminal, vocês podem ver, todos os cursos que eu fiz até essa etapa eram da área criminal, mas o escritório, ele não tinha essa especialização, por exemplo, o júri, que eu sempre fui apaixonada em fazer, esse lado do crime em si, né, que eu digo de suspense, de terror, de homicídio, não tinha. Então, eu me deparei com a área civil e como tinha a mudança do Código de Processo Civil, eu decidi fazer uma pós-graduação em Processo Civil e eu escolhi a GV.
E aí eu ia para as aulas, eu não gostava das aulas, eu gostava dos professores, mas não gostava das aulas, não gostava da matéria, e eu tinha que fazer prova, tinha que estudar, e aí acabou virando aquela matéria do colégio que você não gosta, que você é obrigado a estudar para passar. Eu não tinha prazer nenhum em ir para a faculdade, mas eu ia porque, enfim, né? Só que era uma pós-graduação, não era uma escola, eu tinha que gostar daquilo, né? E aí teve um dia que eu fui para o trabalho e eu caí no meio da rua, porque eu sou totalmente estabanada. E aí eu trabalhei normal, tudo, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu lembro que eu ia jantar fora e eu fui pedir Uber. Nisso eu não conseguia enxergar as letrinhas para pedir o Uber e escrever. Não enxergava de jeito nenhum, não enxergava. Eu falei, bom, deve ser a minha lente, né? Porque eu sou míope, vou trocar de lente. Não era a lente, continuava não enxergando. Fui para o restaurante, não enxergava o cardápio que estava escrito. Aí eu fiquei em desespero, né? Falei, nossa, aconteceu alguma coisa. No dia seguinte, eu fui no oftalmo, fiz vários exames, vários, e não deu nada, meu olho estava perfeito. Passei a semana seguinte indo em outros oftalmos, fazendo exame, um monte, e estava tudo perfeito no meu olho. Um deles disse o seguinte: você está passando por algum estresse na sua vida? Eu falei, bom, só se for a pós que eu estou fazendo que eu não gosto. Daí ele, então, procura uma psicóloga. Eu falei, você não está entendendo, eu já faço psicóloga. Aí ele falou assim, então, você conversa com a sua psicóloga, porque eu acho que você precisa, né, de um psiquiatra. Eu falei, bom, tá bom, né? Aí conversei com a minha psicóloga, ela me passou um psiquiatra super querido, fui no psiquiatra. E contei o que estava acontecendo. Ele falou, Juliana, isso é normal, pelo estresse que você está passando, você não está enxergando as letrinhas, eu não enxergava a letrinha, não conseguia fazer peça, não conseguia fazer nada, era horrível, eu não enxergava as letrinhas, né? Tudo embaçado, não conseguia ler. E aí ele falou, tem gente que não enxerga nada, mas depois volta, você vai voltar a enxergar, fica tranquilo. Aí, combinado. Aí eu desisti da pós, eu não gosto de parar uma coisa no meio, mas devido a esse ocorrido, eu parei e comecei a pesquisar outra pós-graduação na área que eu gostava, que era o direito penal. E aí, como eu tinha passado por todo esse estresse, eu adorava todo mundo do Damásio, eu fiz o cursinho para a OAB, na segunda fase eu fiz penal, então eu falei, bom, vou fazer a pós em direito penal. E aí eu comecei a fazer a pós e eu amei, estava completamente apaixonada pela pós. E aí eu queria mais, né? Não queria só ficar naquele aprendizado, eu queria a prática, eu queria o júri. E eu lembrei que o meu tio, que é advogado, ele fez há muito tempo, eu ainda estava na faculdade, nem estagiava, um júri associado do IDDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E aí eu lembrei disso, fui pesquisar, fui entender mais, e eu entendi que eles são uma organização de advogados e defensores públicos, né, para transformar o sistema de justiça brasileiro. Coloquei aqui o site para vocês, e eles têm vários projetos. Desses projetos, eu me inscrevi em 2 deles, que foi o Direito de Defesa do Tribunal do Júri e o ECID, Educação para a Cidadania no Cárcere. O direito de defesa no Tribunal do Júri era o meu sonho, era o que eu queria, e ele é um dos projetos mais requisitados do IDDDD. Como é que funciona? Né? Eu até coloquei nos slides seguintes como que a gente se cadastra no IDDDD. Mas a gente se cadastra, e aí a gente escolhe os projetos que a gente quer e se inscreve nesses projetos. E aí você tem que ser aceito e você vai para reuniões. Então, isso foi muito antes da pandemia, antes da gente sonhar em estar numa pandemia. Eu me inscrevi, e aí a gente foi para uma reunião que tinham vários advogados, eu não me lembro agora quantos eram, mas vou dar um exemplo
para vocês que fossem 50, tá? 50 advogados. E como que funciona esse projeto? Desses 50 advogados, eles dividem em grupo de 5, né? Então, cada grupo tem 10 advogados. Cada grupo desses 10 advogados tem o seu chefe, o seu coordenador. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, elas têm medo, porque quando a gente vai fazer primeiro uma audiência, que seja de conciliação, de instrução, a sua primeira, você fica totalmente nervoso. Imagina um júri. Então, o que eu posso dizer? A gente não fica desamparado. O seu coordenador, ele vai estar com você sempre. E cada grupo tem mais ou menos, recebe da defensoria. A defensoria nomeia 2 advogados, que por exemplo, nomeiam Juliana Venturini Labate e José Carlos Filho, que é o meu coordenador, né? E a gente cuida daquele caso a partir da nomeação, que geralmente é no começo até o fim. É muito interessante. O meu caso, o caso que eu fiquei, o júri ia ser em maio de 2020, e aí não aconteceu por conta da pandemia. E o tribunal do júri, na pandemia, né, como é que ficou? O que aconteceu? É muito diferente a gente fazer uma audiência online de um tribunal do júri online, porque a gente lida com jurados que não têm o conhecimento do direito em si. Então, é muito mais complicado. O que fizeram? Acharam que a pandemia ia ser só 15 dias. Não ocorreu isso. Então, eles começaram a julgar alguns casos mais urgentes, que seriam os de réu preso. E como que eles faziam? Eu não sei se vocês já viram um tribunal do júri, mas a sala, o plenário do júri, né, tem as cadeiras aqui dos jurados, aí os advogados ficam em frente, mas é longe, o juiz aqui na frente, promotor e a plateia, que é o público que pode assistir. Com a pandemia, eles fizeram o quê? Eles colocaram os jurados na plateia, não tinha plateia, advogado longe de promotor, longe de juiz, fizeram desse jeito casos urgentes de réu preso. O outro projeto que eu participei, que esse foi, assim, sensacional, maravilhoso, foi o ECID, Educação para a Cidadania no Cárcere, onde a gente foi dar aulas na cadeia. E é um projeto enorme também, e eles dividem em grupos de 3 advogados, mais o coordenador do projeto. Então, vão 4 pessoas dar aula na cadeia. E eu brinco que a gente viu a parte bonita do presídio nisso, porque a gente não entrou naquela parte feia, entramos, tinha um jardim, salas de aula, e eles dizem que são os presos que não têm risco, né? E é bem complicado, assim, é maravilhoso, é fantástico você dar esse tipo de aula, muito legal, e é muito engraçado porque eles sabem mais do que você, praticamente. E eles querem saber o caso deles, eles querem entender da aula, eles gostam, eles participam, mas eles querem saber do caso concreto deles. E você não tem que saber sair pela tangente, porque você não pode falar. Você ainda é direcionado, né, só para dar aula. Eles falam, olha, eles vão realmente perguntar o caso deles, eles vão querer o seu contato para você ajudar, e você não pode. Você saiba sair pela tangente, porque é só a aula e pergunta da aula. Mas foi bem bacana, os alunos, assim, eles eram bem legais e eles queriam aprender e eles estavam lá para aprender. Então, esse foi um projeto, assim, eu nunca imaginei que eu fosse dar uma aula na cadeia, né? Até falo, nossa, você, mulher, como é que você é advogada criminal? Ninguém acha que eu estou nessa área, ninguém acha que eu dei aula na cadeia, ninguém acha que eu faço um projeto do júri, porque, primeiro, tem isso da mulher, né? Isso é uma questão que a gente sofre um preconceito, mas às vezes eu acho que o preconceito que a gente sofre é muito maior por ser nova
ou às vezes, é que hoje em dia eu não sou mais tão nova, né? Mas você ser nova ou você aparentar ser mais nova do que você é. Então, o advogado, quando você tem uma audiência, seja de instrução, que for com ele, ele vai olhar o seu número da OAB para você saber se você é mais novo que ele ou não. Aí, se você é mais novo que ele e você tem mais razão que ele vai vir com 5 pedras na mão. Se ao contrário, você tem menos razão que ele, mas você sabe argumentar melhor do que ele também vai vir com 5 pedras na mão. Então, você tem que saber se portar, né? Eu me lembro também que quando o meu tio ele fez esse caso do júri há um tempão, eu era uma pessoa, eu era muito estressada. Hoje em dia eu sou, mas a gente aprende, a gente amadurece, a gente vê que a vida não é assim. E aquele dia eu aprendi que eu não queria ser daquele jeito. Por quê? O que aconteceu? Ele fez um júri, e eu me lembro que a promotora do júri, ela era totalmente estressada. Ela era aquela pessoa que ela não conseguia ouvir não, e ela não queria não estar com a razão. E mesmo se ela tivesse com razão ou sem razão, ela ia falar gritando. O advogado ou o promotor do júri, eles já falam de uma maneira de teatro. Quando eles têm isso, que são mais estressados, enfim, eles não querem saber a realidade, eles vão com 10 mil pedras na mão. E ao invés deles articularem, deles trazerem os argumentos, eles trazem, mas gritando. E ela perdeu aquele júri porque ela perdeu total credibilidade gritando. E eu prometi para mim que naquele dia, na minha profissão, eu podia respirar 10 mil vezes, mas eu não ia ser grossa com ninguém. E às vezes a gente quer ser grosso com um advogado que olha para a gente torto porque a gente é nova, porque a gente é mulher, mas a gente tem que respirar 10 milhões de vezes e responder com elegância, porque isso acontece, ainda mais quando você é jovem. E aí, como se associar ao IDDD? A gente entra no site, tá? E clica, vai estar lá logo em cima, associe-se. E você escolhe o plano. Tem vários planos, tem para advogado, tem para estagiário, e eu não consegui entrar porque o site estava com problema. Mas eu não lembro aos certos valores, mas dá para você fazer boleto, dividir, e a associação pode acontecer a cada 6 meses ou a cada ano. E aí você se associou, você escolhe o projeto que você quer seguir, manda um e-mail para eles e vê como que está o procedimento. Né? Ainda mais agora na pandemia, mas se Deus quiser, tudo já vai voltar ao normal. E aí, gente, é isso. Aqui está o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tem problema nenhum, pode me perguntar, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu descompartilho a tela. Isso mesmo. Ah, tá. Pronto, acho que deu certo. Eu vou passar a palavra, obrigada, doutora Juliana, para o doutor Flávio Cardoso, que também é professor da área, e quero ouvi-lo. Obrigado, doutora Priscila. Parabéns, doutora Juliana. Muito boa palestra. Obrigada. É muito bom a gente ouvir, sabe? A gente que já está com anos de estrada, ouvir os que falam sobre o início, que estão mais próximos, né, do início. E a gente vê esse ímpeto, essa vontade de atuar na área criminal e, principalmente, de envolver nesses projetos, né? Eu parabenizo não só pela palestra, mas por essa vontade, por esse engajamento nesses processos, nesses projetos, melhor dizendo. A gente precisa muito disso. Hoje, a gente tem reparado, e eu falo isso como uma crítica mesmo à nossa área, à área criminal, da advocacia criminal, a gente vê muito comodismo.
aqueles que querem seguir aquele caminho trivial e ficar naquilo ali, e isso é muito ruim para a nossa profissão, né? Porque a gente tem que sempre buscar novos conhecimentos, se atualizar, e jamais isso, seja no início da profissão, seja já no final, jamais perder o ímpeto da defesa. É isso que o advogado criminalista precisa sempre manter aceso, né? Essa chama, esse ímpeto. E eu aqui relembro o Evandro Lins e Silva, né, que foi um dos maiores advogados criminalistas que a gente já teve no nosso país, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia, ele tem um livro, né, onde ele conta a história de um júri famoso que ele participou, do Dock Street, e no começo ele fala exatamente a respeito de jovens advogados, da advocacia criminal. E em determinado trecho ele fala que com todos os anos de carreira dele, ele ainda se sentia nervoso para fazer um júri, né? Ele falava que era uma indagação constante essa, né? Você fica nervoso ainda depois de tantos plenários? Ele falou, sim. E é isso que me dá, né, o ânimo de permanecer ainda no tribunal do júri, ele falou, porque o dia que eu não senti mais essa tensão, esse nervosismo para começar a falar, a hora que o juiz passa a palavra para a defesa, ele falou, então eu não sirvo mais para fazer júri, porque o júri precisa exatamente dessa coisa tensa, né, dessa vontade de estar lá, de defender o cliente e tentar conseguir o melhor para ele. Então, eu fico muito agradecido de ter tido a oportunidade de participar, de ouvir a sua experiência, de ouvir suas palavras, e agradeço mais uma vez também por todos que estão aqui acompanhando e passo a palavra de novo para a nossa anfitriã, doutora Priscila. Né, doutora Flávia, ouvindo a doutora Juliana falar, a gente volta no tempo e a gente se coloca, depois de, eu tenho quase 20 anos de advocacia, a gente se coloca no lugar deles, que acabaram de passar no exame de ordem, não sabem se vão trabalhar em escritório, não sabem se vai abrir o seu escritório, não sabem se vai prestar concurso público, não sabe ainda o que fazer, que área, né? Então, existe mesmo esse caminho a ser perseguido e o estudo vai ser constante para o resto da vida, né? Ainda mais numa área criminal, o quanto a doutora Juliana falou que a mulher, existe o preconceito. Eu lembro que no início da carreira eu comecei a atuar no crime e a minha família falou, para, mulher sozinha no escritório, não é a sua área, não deve ser a sua área. E voltei, há 5 anos atrás, a atuar no crime com força. Mas a gente vê o quanto é difícil realmente para a mulher, né? Esse empoderamento de falar, não, eu vou atuar, independente de qualquer coisa, é a área que eu gosto, eu vou me dedicar a ela e eu vou atuar. Eu queria ouvir um pouquinho a doutora Isabela, passo a palavra a ela. Doutora Priscila, até antes de você ter passado para o doutor Flávio, eu ia falar, porque eu queria escutá-la também, porque é uma advogada que é atuante na área criminal, né? E mulher, e a gente sabe que nenhuma área para a gente é fácil, né? E assim, ainda sendo aprovado no exame da ordem, realmente o que a doutora Juliana falou é verdade, eles olham o seu número de carteira da OAB para ver quanto tempo faz que você passou no exame, né? E quanto consegue te apertar, né? Então, assim, o jovem advogado passa por poucas e boas, viu? A gente, quando está prestando o exame da ordem, acha que aquilo é a pior coisa que podia acontecer com a gente, né? Prestar o exame, ficar estudando e presta não sei quantas vezes, etc. Mas, gente, o preconceito que ainda muitos colegas, muitos magistrados, enfim, toda parte pública tem com o jovem advogado, né? E se a gente não tiver oportunidade de trabalhar, de
fazer parte desses projetos que a doutora Juliana falou, a gente não aprende, então a gente tem que correr atrás sim, né, doutora Priscila? Exatamente. Eu fico pensando que se todo mundo se ajudasse, seria muito mais fácil, né? Da mesma forma que temos juízes que entendem esse lado, tem os que não entendem, e é difícil mesmo. O início da carreira não é fácil, o que a gente aprendeu na faculdade, muitas vezes não é o que você vai passar depois ali na prática, né? Então, a gente precisa aí de um ajudar o outro, e nada melhor do que uma palestra como essa para trazer pontos aí para a jovem advocacia, que eu lembro que quando eu abri o escritório, isso há 20 anos atrás, gente que entrava e falava assim, você é advogada? Eu falava, sim, sou eu. Ah, obrigada então, tá? O que você faz, né? A nossa competência não está na nossa idade, não está no tempo da ordem, não está em nada disso, né? Então, advogado é confiança, a advocacia é confiança. Ou ele confia em você, ou é melhor ele sair pela porta que ele entrou. Gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Juliana Venturini Labate para suas considerações finais. Olá, gostaria de agradecê-los. E é isso mesmo que a doutora Priscila falou, né? Às vezes o cliente, ele fica meio receoso. Você é tão jovem, né? Mas às vezes não é nem ele, às vezes ele confia, e o problema está no juiz, no outro advogado, então a gente acaba sofrendo tudo isso, né? E a nossa competência, ela não está na nossa idade, como ela disse, e não está no nosso número da ordem, né? E sim na nossa capacidade, o nosso conhecimento e aprendizado. Afinal, a gente investe em cursos para isso. Uma outra coisa que também frustra muitas pessoas é a relação da teoria muito diferente da prática. Então, muitos que às vezes gostam da área criminal na faculdade não gostam na prática, porque veem que aquilo não é da mesma forma que ocorre, né? Então é isso, eu gostaria de agradecê-los, fiquei muito contente, espero que todos tenham gostado, e muito obrigada novamente pelo convite a todos, adorei escutar o Dr. Flávio também, muito legal mesmo, aprendi também com todas essas considerações. Obrigada, passo a palavra para o doutor Flávio para suas considerações finais. Bom, quero dizer para a doutora Juliana que aprendemos sempre, né? Não tem idade, não tem tempo de carreira, então sempre aprende, assim como o professor, né, que acha que só os alunos estão aprendendo, ele não é um professor de verdade, porque todo bom professor também aprende é uma troca de experiências, né, de professor-aluno. Então, mais uma vez, agradecendo, parabenizando primeiramente a doutora Juliana, parabenizando as organizadoras deste evento, agradecendo mais uma vez o convite para participar dessa mesa e desejando uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Passo a palavra para a doutora Isabela para suas considerações finais. Quero agradecer a todos vocês que participaram, todos os participantes, espectadores online que estão aqui, tanto no Zoom quanto no Facebook. Agradecer pela palestra maravilhosa da doutora Juliana, que mostrou realmente o que acontece, os perrengues, né, vamos falar assim, que acontece no início da advocacia, como é comum errar, né, assim, errar de caminho, acho que eu vou por aqui, mas depois muda, faz parte, gente, faz parte, a gente só aprende assim, né, foi maravilhosa a exposição, quero te agradecer ao Dr. Flávio por compor a mesa, a doutora Priscila, e agradecer à doutora Andrea Tartucci, que primeiramente acreditou nesse projeto, acreditou no nosso trabalho, no meu trabalho, para ser vice da Jovem Advocacia aqui de Santo André, presidente da Comissão de Direito da Moda aqui de Santo André. Ela é uma presidente que realmente acredita no jovem, né? Então, nada mais justo do que a gente dar voz aos jovens, né?
E muito obrigada, gente. Essa palestra vai ficar disponibilizada no nosso Facebook da subseção. Boa noite. Em breve também ficará disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube da UAB Santo André. Obrigada pela presença de todos e todas. Foi uma honra. Muito obrigada, Juliana, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, doutor Flávio, doutora Isabela. Eu dou por encerrados os trabalhos. Deixo o abraço fraterno da minha presidente, doutora Andrea Tartucci, para a doutora Juliana e para todos os demais que participaram e estão nos assistindo aí pelas redes sociais. A 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes, palestrante da noite. Muito obrigada e desejo a todos uma boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.